tarde, comunidade matinhense. Boa tarde, nossos colaboradores que estão aqui, nossos companheiros de trabalho. É com muita alegria que, nesta tarde, nós recebemos o Padre Emerson, nessa continuidade da Escola do Legislativo. Já estamos aqui na nossa 14ª palestra sobre vários temas. O padre mesmo falou que nos acompanha, obrigada. E hoje, de uma maneira muito especial mesmo, quero acolher o padre, o meu amigo, que está aqui. Quem fez o contato com o padre foi a nossa servidora Kelly. E assim, essa Casa de Lei se sente muito honrada mesmo com a sua presença, com a sua colaboração. E temos a certeza que toda a população vai nos acompanhar neste tema tão importante. Seja sempre bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Nívia. Obrigado a você. Agora eu vou tirar minha máscara, porque eu estou sozinho aqui na frente, né? Para poder também vocês me verem melhor e me conhecerem um pouquinho. Nesse momento eu quero acolher você que está em casa através dessa plataforma, dessa fanpage aqui da Câmara Municipal de Matinhos, você que também nos acompanha através das minhas páginas das redes sociais, YouTube, que nós estamos ao vivo também, e nas minhas páginas do Facebook, que também estamos retransmitindo ao vivo. A você que está aqui também, seja bem-vindo. É uma grande alegria poder estar nessa tarde partilhando com você um pouquinho daquilo que nós temos na nossa vivência cotidiana. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Padre Emerson de Azevedo, trabalho na Copiosa Redenção, que é uma instituição concediada aqui em Matinhos, no litoral do Paraná. Nós fazemos um trabalho com recuperação de dependentes do álcool e da droga. Consequentemente, atingimos também as famílias que sofrem, com essa dor, com essa chaga no seio familiar. A nossa instituição está aqui em Matinhos já há 22 anos, que nós exercemos esse trabalho voluntário, servindo à comunidade de toda a região, inclusive região de Curitiba e outras cidades do nosso Paraná. Esse tema que nós vamos falar um pouquinho, ele é muito pertinente para esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Falamos de Covid-19, que tem atingido todo mundo com medo. Aqui as pessoas estão todas de máscara, usando álcool, tem álcool aqui na minha mesa. É uma pandemia, atingiu o mundo todo. Mas quando nós falamos de dependência do álcool e da droga, nós esquecemos que também é uma pandemia. E que já existe há muito mais tempo do que um vírus, que está atingindo o mundo agora, na atualidade. Mas é uma pandemia que a sociedade fecha os olhos. Finge que não existe. Existe uma hipocrisia, um farisaísmo. Aqui na nossa cidade, se você sair daqui, de onde nós estamos, andar 200 metros e chegar aqui na nossa praça central, você vai encontrar muitos rapazes, moças perambulando pela rua, e você vai dizer assim: é um sem vergonha, é um desempregado, é um vagabundo, um desocupado. Nós não percebemos que atrás daquela realidade existe um ser humano, muitas e muitas vezes, doente. E é desta doença que nós queremos falar, e é esta doença que nós tratamos na nossa instituição. Primeiramente, não vou falar aqui sobre tipos de droga, porque isso deixa para os psiquiatras, para os cientistas. O que eu quero falar para você é dessa realidade humana, desse ser humano que sofre com esta pandemia, com esta chaga. Consequentemente, a família, que nós vamos falar depois, sobre codependência. A primeira pergunta que eu faço para você que está em casa e para você que está aqui presente: quem de nós não temos um membro da nossa família que não faça uso e abuso de substâncias químicas entorpecentes ou alcoólicas? Todas as nossas famílias sofrem desta realidade. E às vezes fechamos nossos olhos. Só vamos perceber quando? Quando as consequências vierem depois de um bom tempo. Quando perder a autoestima, quando perder os bens,
quando cometer algum delito, quando sair para a rua, aí nós vamos dizer assim, tem um drogado em casa. Nós usamos até essa palavra que hoje é pejorativa, né? Nós temos um adicto, alguém que faz uso, abuso de substâncias psicoativas. E esse dependente do álcool e da droga, muitas vezes, ele não é acolhido como pessoa. Nós temos um trabalho que vai da cura física, psíquica, emocional e espiritual. Nós nunca começamos pelo espiritual. Porque quando nós começamos pelo espiritual, nós corremos o risco de mascarar a realidade física da pessoa, a realidade emocional desta pessoa, que é a história que ela traz com ela. Então eu quero fazer com você um pequeno caminho. Quando eu atendo uma mãe, um pai, chega lá em casa e diz assim, padre, eu quero internar meu filho, porque ele está usando muita droga, porque ele está bebendo demais, ele está precisando desse tratamento. Por quê? Por causa das más companhias, por causa da escola, né? Então ele está usando droga, está fumando uma maconhinha, está cheirando um pozinho, está fumando uma pedrinha, né? Está aplicando lá uma agulhada nas veias. Agora a gente faz a pergunta para o pai, para a mãe, para você que está em casa. Será que são as más companhias que têm atingido o seu filho ou o seu ente querido? Será que a mãe daquele outro amigo não está dizendo a mesma coisa do seu filho, que está sendo má companhia para os outros? Então a primeira coisa que a gente faz, queridos, é tirar um pouco do ombro das pessoas as consequências das nossas atitudes ou das nossas realidades e tomar sobre nós a responsabilidade de libertar, de ajudar, de resgatar o nosso ente querido. Faça comigo assim uma retrospectiva da sua atitude, do seu comportamento dentro da sua casa. Você é pai e você é mãe. Veja bem, como tem sido os teus almoços de domingo? Qual é a realidade alcoólica da sua casa? Qual é a realidade tabagista da sua casa? Dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, do seu histórico familiar. Quando foi que o seu ente querido, jovem, adolescente, tomou um gole de álcool pela primeira vez? Foi na rua ou foi dentro da sua própria casa? Você tem um filho doente em casa, mas você tem um barzinho na sua casa. Você tem uma coleção de uísques e de cachaça na sua parede, mas você tem um filho doente. Então você muitas vezes acha que aquele filho está doente e ele precisa de cura, mas você não é capaz de mudar uma atitude ou um comportamento seu, porque o doente é o outro. O pai diz assim, que meu filho tem que se tratar porque ele fuma maconha, mas ele anda com a carteira de cigarro aqui no peito. Quando nós queremos que alguém mude, primeiro nós temos que mudar. Parte de mim, a minha atitude, o meu comportamento e meu exemplo. Não é o padre Emerson que vai resolver o problema da sua casa ou do seu filho. Não é mandá-lo para a casa da avó, do vô, para o exército. É quando um pai, uma mãe, uma família se une e muda o comportamento interno da sua família. Quando nós revemos os nossos valores, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados. Nós não deixamos os nossos filhos simplesmente para serem educados, formados na ética, na moral, nos bons costumes, na escola, pela responsabilidade dos professores, mas sim dentro daquilo que nós aprendemos e herdamos de valores bons. Aqui eu quero fazer uma parte. Nós que já temos há quase 50 anos, quando nós tínhamos 15 anos, 20 anos, lá atrás, no comecinho dos anos 80, existia uma filosofia. Quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser totalmente diferente com eles. Eu quero ser o melhor amigo do meu filho, a melhor amiga da minha filha.
eu vou tratá-los diferente do como os meus pais me trataram. Eu vou dar tudo para eles o que eu não tive. Essa era uma filosofia muito comum nos anos 80. Uma ruptura, né, com uma cultura ou com valores dos nossos pais. E eu vou dizer para você que isso deu errado. Deu errado. Porque hoje aqueles que se tratam comigo são esses filhos, são esses netos, que receberam tudo e ao mesmo tempo não receberam nada. Por quê? Porque se deu toda a liberdade, se deu tudo de bens, mas não se deu valores, limites. Como tratar de uma dependência alcoólica, uma dependência química, com excesso de liberdade, de permissividade? Porque esta é a palavra correta para falar com o pai ou com a mãe. São permissivos. Permitem que as coisas rolem. O tempo passa. Isso é crise de adolescência. Logo o tempo resolve. E eu vou dizer para você que o tempo não resolve nada. Porque o tempo não é gente. O tempo é coadjuvante na história humana. Quem consegue mudar alguma realidade somos nós, homens e mulheres, cheios de capacidade. Quando nós deixamos de colocar limites, limite físico, limite emocional, limite espiritual, limite material, limite intelectual, nós não conhecemos as pessoas. Elas se tornam o quê? Robôs. Robôs. Não seres vivos, humanos. Que limites você tem colocado para você e para a tua casa, para os teus filhos? Um exemplo. Na sua casa, você que tem uma criança de 5 anos de idade, qual é o limite para ela usar a internet? Qual é o horário que ela tem para dormir? Quais são as responsabilidades que um adolescente tem dentro da sua própria casa? Ele arruma a sua cama? Ele ajuda nos deveres mínimos que sejam dentro de casa? Não tem empregada para fazer isto. Quando ele tiver 15 anos, 16 anos, 20 anos, é o filhinho da mamãe, que não sabe fazer nada, que não tem responsabilidade de nada. Aí o pai e a mãe quer puxar, não consegue mais. Por quê? Porque os limites, os parâmetros são colocados num filho quando ele ainda é criança, quando ele está sob a sua inteira responsabilidade. Depois nós criamos os adolescentes e jovens com a mente aberta, e esta mente aberta, ela é propícia para aí sim entrar as coisas ruins, e entre elas a drogadição e o alcoolismo, porque ela não tem o seu estado intelectual, emocional fechado. Aí você vai gastar com psicólogo, com psiquiatra, com internamento, terapia, por anos e anos e anos. Como nós podemos dizer aqui, faça enquanto há tempo. Falando isso, eu quero seguir no segundo passo. Quando a situação já é realidade, quando nós temos alguém na nossa família que já faz esse uso e abuso, qual que é o primeiro sintoma? É a negação. A gente nega que isso esteja acontecendo com alguém que eu amo tanto, alguém que eu dei tudo. Então, eu finjo que não está acontecendo. Eu nego para mim mesmo e nego para ele. No segundo momento, depois dessa negação, é buscar ajuda. E muitas vezes nós buscamos ajuda nos lugares errados, com as pessoas erradas. Terceiro momento, é mandar essa pessoa para longe da minha vista, para alguém resolver esse problema. Só depois, muito depois,
é que caia a ficha, que caia a realidade que esta doença existe de fato. O que acontece muitos irmãos, amigos queridos, é a vergonha. Pai e mãe que têm dependentes químicos e alcoólicos em casa têm vergonha de enfrentar, vergonha que os vizinhos saibam, que o resto da família, a macrofamília perceba. Então nós tentamos resolver sozinhos os problemas e não damos conta. Engano seu. Quando você descobrir que tem alguém usando droga dentro da sua casa, é porque a cidade inteira já estava sabendo. Você mãe, você pai é tão inocente que acha que você é a primeira a saber e você é o último a saber. Então tomar consciência de que nos menores sinais de dependência eu tenho que já tomar atitude. Tomar atitude é importantíssimo. Esse ponto merece de nós uma atenção especial. Tomada de atitude. Nós só poderemos ajudar alguém quando nós tomamos uma atitude conosco mesmo e em relação ao outro. O que é tomar atitude? Toda doença, seja ela qual for, a primeira coisa que ela faz conosco é nos deprimir, nos deixar tristes, né? Nos deixa apáticos. E agora, o que eu faço? E dependendo de cada realidade pessoal, se reage de uma forma. Alguns sentam e choram. Outros ficam bravos. Tem pai que tira a cinta e dá no filho. As reações são diversas. Por quê? Porque não se aprendeu a entender que dependência química, alcoólica, qualquer tipo de dependência, até de remédios para dormir, é fruto de uma doença. Doença física, psíquica, emocional e espiritual. Essa é a doença. Essa doença moral que nós temos. Enquanto nós fingirmos que apenas um estado deplorável, sim, mas é algo que passageiro, nós não vamos encontrar a solução. Para se tomar atitude, é necessário vencer algumas situações do nosso próprio interior. Primeira coisa é sentimento de culpa. Quando você descobre que tem um filho dependente do álcool e da droga na sua casa, a primeira coisa é esta: a culpa é minha. Onde foi que eu errei? O que é que eu não dei? Não é assim que a mãe e o pai falam para o filho? O que está te faltando? Eu te dei tudo. Ou sai da caça às bruxas. A culpa é do pai. O pai que trabalha o dia inteiro, que sai de casa, que só vê o filho no final de semana, que não deu atenção. O pai vai dizer: não, a culpa é sua, mãe, porque você ficava em casa, você levava para a escola, você que trazia da escola, você queria ter visto. E começa esse jogo de culpa, de culpado, caçando as bruxas, o tabuleiro de xadrez. Para você entender bem, porque já estou entrando na área da codependência, nesta realidade não existe culpados. Existe sim responsáveis. O culpado, eu costumo dizer sempre assim, que quem conhece as múmias do Egito, vocês já viram múmias do Egito? Eram pessoas que existiram há mais de 3.000 anos atrás. Faraós, gente da elite, que tinham dinheiro para poder se mumificar. E eles existem até hoje nos museus, os sarcófagos. Agora a pergunta que é esta: que diferença eles fazem no mundo de hoje? Para que serve uma múmia? Para nada. Para nada, ela não muda a vida de ninguém, não muda o dia de hoje, essa realidade de hoje não muda. Quando nós nos sentimos culpados das situações que estão nos envolvendo ou envolvendo um ente querido, nós nos tornamos múmias. Porque vivemos do passado.
lamentando, chorando, depressivos, oprimidos, angustiados, procurando, não dorme porque fica pensando no que foi, o que aconteceu, vive lá atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, se eu tivesse mudado, se eu tivesse feito, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse nascido. Não muda o dia de hoje, não muda a realidade. Por isso que dentro dessa realidade de dependência, de codependência, que nós queremos ajudar os nossos doentes, não cabe esse sentimento de culpa. E a primeira pergunta que eu faço para a mãe ou para um pai é esta: que dia foi que você enrolou um baseado e colocou na boca do seu filho e disse, fuma? Se você fez, você é culpado. Não, padre, eu nunca fiz isso, imagina. Então você é responsável. Porque o responsável faz algo para mudar. O responsável age, não cruza os braços, não fica chorando e se lamentando. Agora pensa comigo. Será que aquele tio, quando pegou aquela criancinha no colo, com 3 anos de idade, 2 aninhos de idade, colocou um golinho de cerveja na boca dela só para ver a caretinha dela? Quantas famílias já fizeram isso? E fazem isto. A criança que está em formação psicológica, intelectual e emocional, abre-se nela uma predisposição para que lá no futuro ela possa se tornar um dependente. Porque nós temos um histórico familiar. Porque essa substância diferente, estranha, adentrou o seu organismo. E logo o seu cérebro, as suas células tiveram que trabalhar para assimilar aquela coisa estranha, aquele álcool que não fazia parte, né, do seu hábito alimentar. E você não imagina depois as consequências disso. Ou quando alguém diz para uma criança, vai ali na cozinha, acende o cigarro para a avó, para a mãe, para a tia. Não sabe que a criança lá dentro já deu uma tragada. E depois quer culpar os outros, como dizia atrás, agora há pouco. Então são realidades que vêm junto com a nossa família. Voltando para a responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos atos e pelas atitudes comportamentais dos nossos entes queridos. Da nossa família. Não da nossa macrofamília, mas da nossa célula familiar, daqueles que convivem conosco. E a pergunta é esta de novo: o que eu tenho feito para ajudá-lo? Que atitude eu tenho tomado? Então a tomada de atitude é importante. O que eu vou fazer hoje para mudar a realidade da minha casa, da minha vida e da vida daqueles que eu quero ajudar? Tomada de atitude pode ser assim: impor limites. Tomada de atitude pode levar a pessoa a uma crise. Toda tomada de atitude leva a uma crise. Crise é bom ou é ruim? O que vocês imaginam? Bom ou ruim? Quem aqui que nunca passou por crise? Agora está todo mundo por crise financeira, né? Mas e crise existencial? Crise emocional? Dentro do nosso programa terapêutico, nós usamos a crise como algo muito positivo, porque crise é sinônimo de crescimento. Quem não passa por crise não cresce. Então nós temos que gerar crise nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, nos velhos, porque eles precisam crescer na vida. Porque se ele não passar por nenhum tipo de crise existencial, ele vai continuar sendo aquele bebezão da mãe com 50 anos, que a mãe é capaz de ir lá pegar a toalha para ele tomar banho e colocar a cuequinha dele na cama, dizer: está aqui, filhinho. Porque não sabe fazer escolhas, não sabe tomar decisões. Crise eu tive hoje de manhã, você também teve. Está friozinho, levanto ou não levanto? Tomo banho ou não tomo banho? Saio de casa ou não saio de casa? Que roupa eu visto? São as crises cotidianas. Quer dizer, eu tenho que fazer escolhas. Isto ou isto.
Eu escolho usar droga ou escolho sobriedade? Eu escolho as companhias que me levem a crescer ou escolho as companhias que me levam para a rua, para a drogadição, me levam para a prisão e me levam para o cemitério? Escolhas devem ser feitas todos os dias, colocando na balança o que é bom e o que é ruim para mim e para aqueles que estão à minha volta. Portanto, crise para nós não é algo ruim, não. É algo positivo, desde que ela seja bem gerenciada. Quando nós temos um dependente químico que já está lá no tratamento, ou precisando, está na rua, está na sua casa, aí dormindo o dia inteiro, vivendo a noite inteira na rua, que fica 3 dias fora de casa, que já vendeu tudo que tinha, que está usando um chinelinho pela metade, que pegou lá da boca. Esta pessoa não é capaz de gerenciar as suas próprias crises. É por isso que nós provocamos uma crise nela. Nós abrimos um buraco e jogamos ela lá dentro, bem rapidinho, lá no fundo do poço, porque tem gente que demora 10 anos para chegar no fundo do poço. Mas se você fizer um poço e jogá-la lá, logo ela vai levantar a mão e vai dizer: me socorre. Aí é a hora que eu e você podemos intervir, agir, ajudar, não queimar etapas. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela diz: me ajuda, e você diz: posso te ajudar com isto e com isto. Para o dependente químico, não sei se vocês sabem, a gente não pode dar muitas opções. Apenas 2. Ou muda, ou se muda. Não coloque um leque de opções, não. Ah, se você parar, eu vou te dar um carro. Ah, se você mudar de vida, eu vou te mandar para os Estados Unidos viajar. Não. Ou muda, ou se muda. Tem que ter coragem para isto. E agora, codependência. Porque quando nós temos um doente na nossa casa, nós nos tornamos codependentes deles, porque emocionalmente nós nos tornamos reféns desse sentimento, desse apego, deste medo de perder a pessoa. Então nós começamos a agir assim, de qualquer maneira. Eu vou lá, pago a conta do traficante, achando que ele nunca mais vai voltar lá. Eu vou lá buscá-lo de noite, de madrugada, na rua, achando que agora ele está dentro de casa, está seguro, que amanhã ele não vai sair de novo. Aí, ele chega, ele come, o prato de comida dele está dentro do micro-ondas, a mãe disse: está aqui, está com fome, tadinho, vai tomar um banho. A mãe passou a noite inteira acordada, sentada numa cadeira dura para não dormir, esperando o telefone tocar. De manhã ela levantou e foi trabalhar. E o bebê ficou dormindo, fazendo o que quer, o que gosta e o prazer. E você? Você é refém emocionalmente. Você está ali totalmente dependente da dependência daquela pessoa. Tem medo, tem angústias, tem tristeza, está depressivo, tomando medicamentos para dormir. Está tão doente quanto aquela pessoa, ou mais. Já teve situações de chegarem na minha casa, pedir internamento e dizer assim: não, vamos internar primeiro a senhora, depois nós internamos o seu filho. Padre, meu filho é tão bonzinho, padre. Que a mãe, primeira coisa, ela quer defender, ela fala todas as qualidades. Você não quer saber das qualidades dele? Isso a gente vai descobrir depois da convivência, né? Ela quer dizer que ele nunca roubou, que ele nunca matou, que ele nunca bateu nela, que ele não é violento. O único problema dele é que ele usa droga. Só isso. Só isso. E quais são as consequências do uso e do abuso dos entorpecentes? Pergunte para qualquer policial: qual é o maior número de furtos que tem na nossa cidade? Por que as pessoas roubam? Para manter o seu vício. Porque essas apreensões gigantescas de droga no nosso porto, nas nossas fronteiras, 90% da violência é fruto da droga, do tráfico. E quem é que sustenta o tráfico? Nossos filhos.
nossos jovens, nossos adolescentes, nossos ricos, porque não é barato manter a drogadição. Porque agora está na onda, agora tem que legalizar a maconha, que cada um vai ter o seu pezinho de maconha no seu quintal, né? Aí vai acabar. Vai nada. Gente, nós vivemos uma época muito difícil. Tanto que o combate, né, contra o tráfico, isso é gigantesco, é a segunda economia do mundo, perde só para o petróleo. Nós temos um trabalho de formiguinha, porque nós só podemos fazer algo por uma pessoa, por aquele que está pertinho de nós. Nós não temos a força política e nem a força militar para combater o tráfico da nossa cidade. Eu moro aqui há 22 anos, eu sei qual é a realidade de Matinhos, mas eu posso e devo ajudar você, teu filho, ou você que está aí também, que faz uso e abuso e quer ser ajudado. Aqui eu poderia pegar esta palavra e trazer para te ajudar. Quer ser ajudado? É o teu querer. Se você quer, alguém pode fazer. Se você não quer, a tua triste realidade vai continuar a mesma todos os dias. Nem eu, nem Deus pode te ajudar. Deus só poderá fazer algo em teu benefício se Ele encontrar em você o seu querer. Se o seu querer estiver aberto a Ele, Ele vai te ajudar. O padre ou qualquer outro que trabalhe com dependência química, seja o psicólogo que te atende, ele só vai poder te atender se você disser: eu quero. Se eu não quero, ninguém vai te ajudar. Então, dentro dessas realidades que nós vamos trabalhando, é muita coisa. Nós podemos ficar aqui uma semana falando sobre codependência e dependência química. Eu quero dizer para você que nesses 22 anos que eu trabalho aqui em Matinhos, fora que eu fiquei em Ponta Grossa, nós já vimos muitos e muitos passarem pela nossa casa, centenas de rapazes que passaram aqui, porque o nosso trabalho aqui é apenas com homens. Os outros núcleos que nós temos em Ponta Grossa, Porto Alegre, né, outras cidades, trabalham com mulheres, mas aqui é apenas homens. E nesses 22 anos passaram muitos meninos por nós, que graças a Deus estão sóbrios até hoje. Outros não estão. Até poucos dias atrás, nós sepultamos um menino aqui de Matinhos, que nós tentamos ajudar muitas vezes, mas ele não quis ser ajudado por nós, lá atrás, 15, 20 anos atrás. Essa é a triste realidade. Aqui, quero falar para você de um sentimento que eu e qualquer pessoa que trabalhe na área da saúde mental precisa aprender a usar, trabalhar. Sentimento de frustração. Quando a gente ajuda, quando a gente faz, quando a gente investe e não vê o resultado. Tem que dizer: não dá, está perdido mesmo, não vou fazer mais nada, não vou ajudar mais nada. São sentimentos de frustração. E a gente tem que saber trabalhar esse sentimento dentro de nós para que ele não nos afete e não impeça que nós continuemos exercendo, melhor dizendo, o nosso trabalho. A ajuda que temos que dar, porque alguém tem que fazer. Alguém tem que ter coragem de abrir a porta e dizer: venha cá, meninada, vamos te ajudar. Alguém tem que ter coragem de ser pai. Alguém tem que ter coragem de pedir dinheiro, de comprar comida, de fazer da realidade para aqueles meninos que estão internados. Alguém tem que fazer isto. Coube a mim, né, como a tantos outros trabalham aqui na nossa cidade. Quando nós vencemos esse sentimento de frustração, nós conseguimos enxergar os frutos daqueles que realmente estão bem, que passaram por nós, que aceitaram ser ajudados e que hoje estão vivendo uma sobriedade. Você sabe o que é sobriedade? Sobriedade é estar sobre. É olhar aqui, como eu estou em pé, eu consigo olhar aqui, olhar para baixo e ver toda a realidade à minha volta. Aquele que está ébrio, né, diz assim: está ébrio, está bêbado.
ele está cambaleando, ele não tem controle das suas emoções, dos seus pensamentos, não tem controle de nada, qualquer coisinha ele cai. Então, quando nós dissemos assim, estou sóbrio, quer dizer, estou senhor de mim mesmo. Eu tenho controle emocional, controle intelectual, controle físico, eu consigo caminhar em linha reta, eu sei o que eu quero para a minha vida. Então, aqui eu quero dizer para você pai, para você mãe, para você jovem, sonhe, tenha projetos de vida. Quem não tem projeto de vida está suscetível a cair, a viver na drogadição ou no alcoolismo, ou simplesmente não ser nada, que é pior ainda, não ser nada, não tem projeto, não tem sonho, não sabe o que quer fazer da vida, vive uma frustração emocional. E aqui é um perigo muito grande, muito grande, muito grande, que é uma outra realidade, um outro tema, que é o suicídio. Quando a pessoa não tem mais vontade, não tem mais esperança e não quer fazer nada da vida, não tem sentido no viver. E muitos dependentes do álcool e da droga são levados para esta triste realidade. Por isso é importante plantar em nós e nos nossos queridos um sonho de ser, um sonho de fazer e um sonho de ter. Eu peguei esses 3 termos para falar algo muito importante para você. Ser, fazer, para ter. Se nós mudarmos esta fórmula ou essa equação, dá tudo errado. Primeiro eu tenho que ser e saber quem sou. Depois eu tenho que fazer, trabalhar, estudar, só para depois eu ter. O ter é consequência do ser e do fazer. Eu falo isso para você que está em casa. Dá uma olhada na sua realidade familiar. Se eles estão sendo, fazendo para ter, ou se estão tendo, sem fazer nada para ter, só porque são. Ah, é meu filho. Ah, é minha filha. Ah, é meu netinho querido. Ele não precisa fazer nada, eu faço por ele. Trabalho a vida inteira para deixar uma herança, para eles se matarem depois. O que eu e o que você temos feito na nossa vida para termos bens, termos sucesso, termos felicidade, termos sobriedade, termos, não é só bens materiais, não. Termos realidades boas, qualidade de vida. E qualidade de vida engloba todas as coisas da nossa em volta de nós. Seja na sua área profissional, material, mas também seja na sua área emocional, afetiva, familiar, no seu matrimônio, no seu namoro. Você tem que fazer algo para ter tudo isto. Então nunca esqueça do fazer. Nessa sexta-feira, o que você fez até agora, quase 3 horas da tarde? Ficou deitado numa cama? Ficou dormindo? Depois você vai chorar de tarde assim, eu tinha uma conta para pagar e não consegui pagar. O que você fez? Fez uns bolinhos para vender na rua? Ficou esperando cair. E isso não vai acontecer. Dentro da área da recuperação, da dependência do álcool e da droga, é a mesma coisa. O que você tem feito para mudar a sua realidade? Pega o telefone, liga para mim. Liga para a nossa comunidade. Padre, o que eu faço para sair dessa dependência que eu vivo? Me ajude. Se você pedir, nós vamos te ajudar. Agora, eu não vou na sua casa te buscar. Quantas mães já disseram, padre, você pode vir aqui conversar com meu filho na minha casa? Não, não vou não. Lá é o ambiente dele. Eu não vou invadir. Isso é uma violência. Eu vim aqui para falar com você, porque a tua mãe me mandou aqui para você sair da droga e parar de beber. Ele vai me mandar para a China. Agora, se você ligar para mim e dizer, padre, me ajuda, ou se você bater na minha porta e for na minha casa, eu vou te propor. Eu vou te mostrar um caminho de sobriedade, de libertação,
de limite, de obediência, onde vai mudar a tua vida e a tua realidade. Eu tenho um grupo que me ajuda, que trabalha comigo lá em casa, de voluntários. Todos eles passaram por um tratamento. Todos eles mudaram de vida quando aceitaram ser ajudados. Hoje eles ajudam muitas pessoas. Hoje estão lá como voluntários, ajudando quem está chegando hoje, né? Lá no fundo do poço, magro, feio, cabeludo, sujo, sem roupa, com as unhas pretas. Vai dar daqui uma semana. Daqui uma semana ele já engordou 10 quilos. Ele já tomou banho. Ele já está com roupa nova, né? Ele já sabe sentar à mesa, já tem a cabeça erguida, já se sente ser humano, gente, digno, porque essa é para nós o maior prêmio, quando nós encontramos a nossa dignidade humana. Por que o padre fala tudo isso? Porque eu sou padre? Sim, porque como padre, como estudante de teologia, como leitor da Sagrada Escritura, eu não poderia fugir da minha essência. Se somos homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o que eu prego, nenhum ser humano pode sair deste meu olhar. Não posso ter discriminação com ninguém. Todo ser humano é como eu. Ninguém é mais e ninguém é menos. Então, se eu tenho o direito, ou eu tenho o privilégio de estar aqui, limpinho, bem vestido, bem alimentado, tenho uma cama para dormir, tenho uma coberta quentinha, aquele que está na rua tem o mesmo direito que eu. Se a vida, a realidade dele não o proporcionou, cabe a mim e cabe a você fazer algo para ajudá-lo. Senão, não somos cristãos, senão o nosso discurso, a nossa pregação não tem validade nenhuma. Então, nessa realidade que nós vivemos, queridos, eu não sei se aqui tem espaço para perguntas ou não, ou se é somente eu e o pessoal que está em casa, porque às vezes eu fico aqui falando, e você está aí às vezes, não, mas não era isso que eu queria escutar, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só fazer aí, que eu reproduzo aqui de novo para quem está em casa nos acompanhando. Essa realidade da dependência química, alcoólica, ela merece de nós muitos outros momentos para continuarmos falando. E existe um grupo que já existiu aqui em Matinhos, mas como a cidade é pequena e se enfrenta um problema social muito grande, que chama-se Amor Exigente. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Amor Exigente. É um grupo de ajuda, de autoajuda, tipo o NA, tipo o A, né? Como o Alanon, que ajuda a família. O Amor Exigente é um grupo de pais e familiares, entes queridos, que querem ajudar alguém doente. Então, primeiro ele se trata. E o Amor Exigente tem nos ajudado muito nessa realidade familiar e de codependência. Nós começamos aqui em Matinhos um grupo há muitos anos atrás, com algumas famílias, mas como tem essa realidade de cidade pequena, ninguém quer se expor, tem medo, tem vergonha. Então, se tem uma reunião aqui com 3, 4 famílias, aí você, não vou lá não, que vão saber o que está acontecendo na minha casa. Então, elas vão mascarando, vão guardando para si, tem medo de contar, né? Apesar de ser um grupo anônimo, mas enfrenta muita dificuldade em cidades pequenas esse tipo de grupo de apoio. Até já deixo aqui também essa proposta aqui na Câmara, né, para quem está nos acompanhando, que Matinhos necessita de um grupo de apoio para as famílias que estão aqui sofrendo, e sofrendo sozinhas. Então eu digo para você, não sofra sozinho, não sofra sozinha, você que está em casa. Vamos nos unir, vamos nos ajudar uns aos outros, que a proposta do Amor Exigente é qualidade de vida. Não é falar sobre droga ou álcool, é falar sobre a vida que temos e sobre aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, que tem causado para nós tristezas, perdas. Então traga para essas cidades, se Deus quiser a gente vai conseguir, assim que acabar esse período difícil de pandemia, onde a gente não está podendo nos encontrar,
mas temos que ter aqui. Eu trabalho como dirigente há mais de 20 anos e eu vou a Curitiba toda segunda-feira fazer encontro com essas famílias que lá estão. E eu não consigo fazer aqui em Matinhos. É difícil. E eu sei quantos internos eu tenho daqui que estão lá na minha casa. E esses pais estão aqui desprovidos de apoio, de reunião. Aí quando o menino sai de visita, ele chega em casa, a família não mudou nada. Porque ele mudou. Eu tenho certeza que ele mudou. Mas chega em casa, a família está desestruturada, está brigando, está festando, está bebendo. Tem pais que também são usuários. Como você vai pegar um menino sóbrio, de 6 meses, e jogar na boca do leão? Aí diz assim, mas o tratamento não prestou. Ficou lá tantos meses e não adiantou nada. A casa não mudou. A realidade em volta dele não mudou, queridos. Tem alguma pergunta? Alguém aqui? Não? Nenhuma curiosidade? Que bom. Né? Pode dizer. Os pais não conhecem Sim. esse tema. Não houve na família ainda. Uhum. Há como diagnosticar, assim, de imediato, assim, ele começou a usar, o filho começou a usar. Uhum. Quais os primeiros Sintomas, sinais. isso, o pai reconhecer? Então, a pergunta que nos veio aqui para você que está em casa é esta: como reconhecer e perceber os sinais, os primeiros sinais de comportamento que possam estar levando um filho, um ente querido a estar usando, né? Descobrir isto. Primeira coisa é perceber os sinais que a pessoa dá. Você, pai, você, mãe, conhece muito bem seu filho, o comportamento dele. A primeira coisa que um dependente gera em si é um desvio de comportamento, é uma ruptura naquilo que estava vindo ali certinho, que você já conhecia a realidade. Por exemplo, mudança de horário, dormir demais, fome. Quem fuma maconha dá muita fome, né? Perder o sono à noite. Depois dá uma olhadinha nos olhos vermelhos, apesar que agora alguns usam colírio aí, né, para disfarçar, né? Olhos vermelhos, irritação, braveza, preguiça, escola, notas, responsabilidade. Você conhece bem o teu filho. Quando ele começa a mudar o comportamento, abra os olhos, sinal de alerta. Levanta as anteninhas, sinal de alerta. É hora de perceber, não de fingir que nada está acontecendo, né? Porque alguém diz assim, não, isso é coisa da idade. Não existe coisa da idade. Você tem que perceber todas as idades, o que está acontecendo, por que mudou esse comportamento, essa atitude. Não tenha medo de enfrentar, porque às vezes o medo faz com que a gente não queira nem saber. Então, olhe bem o comportamento. E aqui é interessante que o meu comportamento atinge o teu comportamento, né? Então, o comportamento droga de um filho, ele atinge 5 pessoas no mínimo à sua volta, com comportamento droga. Então, o comportamento seu pode também atingir o seu filho. Nós dizemos isto sempre. Se o comportamento ruim de alguém pode atingir todo mundo que está à sua volta, por que o comportamento bom nosso não pode atingi-lo? É uma via de mão dupla. Então, a minha atitude, o meu jeito de ser, os meus valores também vão atingir as pessoas. A sociedade nossa, aqui de Matinhos, por exemplo, sei que nós estamos na rede social para todo mundo, mas aqui em Matinhos, às vezes a gente fala assim, o poder público não faz nada, a guarda municipal não faz nada, porque a polícia só vem no verão para nós. E eu? E você? Também não fazemos nada? Quer dizer, se o meu comportamento for um comportamento bom, é um efeito dominó. Também vai atingir as pessoas que estão à minha volta.
Então, se eu sou uma pessoa digna, honrada, que pago as minhas contas, uma pessoa de princípios, uma pessoa de valor, uma pessoa amorosa, uma pessoa caridosa, as pessoas que estão à minha volta vão ser atingidas por isso e elas também vão mudar o seu comportamento. A gente vai fechando um ciclo, ou um círculo, né, em volta de nós, e a sociedade toda ganha com isto. Agora nós temos feito um caminho contrário. Lá na minha casa não, graças a Deus, né, só tem um cachorrinho. Mas se você andar aqui nas ruas da cidade, que você vai ver muros altos, cerca elétrica, câmeras de segurança, segurança na porta. Por que tudo isso? Fala para mim. Por que nós temos que colocar tudo isso por nossa segurança? Em vez de nós trabalharmos o ser humano, o resgate da dignidade, os valores das pessoas, nós procuramos gastar com segurança própria. Nós queremos uma sociedade melhor, andarmos na rua sem medo, mas nós não agimos para isto. Nós fazemos o contrário. Estamos nos prendendo. E isso é errado. Então eu parto do princípio que se eu mudar, as pessoas à minha volta vão mudar também. Respondido? Mais alguém? Você tem que regular o horário para mim, porque 5 minutos? Passa muito rápido, né? Então assim, nesses últimos minutos eu quero dizer para você que eu, Padre Emerson, estou aberto para ajudar aqueles que baterem a nossa porta, os pais que precisarem de orientação. Muita gente nos procura para um atendimento espiritual, para problemas de matrimônio, de namoro, né? Padre, reza por mim, padre, isso aqui. Mas o meu trabalho específico aqui em Matinhos é na área da dependência química e alcoólica. Então não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda para o padre nesta realidade sua. Nós somos em 5 padres aqui em Matinhos, mas eu tenho esse trabalho específico. Então eu fico muito feliz quando alguém liga: padre, me ajuda aqui, eu posso ir conversar com o senhor, estou com um problema com meu filho, com a minha criança, às vezes até com criança pequenininha, de problema de comportamento. Esta é a minha área de atuação, né? Eu estudei para trabalhar nesse aspecto. Claro, eu não deixo de fazer as outras coisas sacramentais, mas eu fico muito feliz quando o meu carisma está sendo colocado à disposição e a serviço do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, do meu próximo. Então, que a copiosa redenção aqui de Matinhos possa continuar aqui por muitos e muitos anos, exercendo esse trabalho de acolhimento, recuperação e reinserção social dos dependentes químicos e alcoólicos, e um apoio, um amparo às famílias que estão sofrendo por decorrência deste ato ou desta doença tão trágica para a nossa realidade. E eu termino também dizendo, voltando lá no início, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo inteiro, e a pandemia da drogadição também está aqui, atingindo todas as nossas famílias e a nossa sociedade. Quero agradecer o convite que me foi estendido aqui à Câmara Municipal, desejando que todos possam ter aproveitado um pouquinho, e obrigado mais uma vez por permitir que nós possamos, através desse canal, levar a nossa mensagem a todas as pessoas. Muito obrigado.